Olá, meus amores, tudo bem? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de clima, tá? O que é clima? Bom, quando nós falamos de clima, nós estamos falando da interação entre o espaço e o tempo de uma região ou de uma localização. Por que eu falo de uma região? Porque dependendo da sua localidade, nós vamos ter aí a mudança da temperatura, tá? E essa interação entre o tempo e o clima, ela vai ocorrer num longo período de anos, ou seja, de 30, 40, 20 anos. Então o tempo vai ser observado, tá? Vai ver quais vai ser as mudanças entre um período e outro, vai se fazer uma média, onde vai ser retirada a máxima e a baixa, e vai deixar ali uma média, né? Que aí a gente diz aí a previsão, amanhã vai fazer 23 graus, a semana vai ser uma semana quente. Isso tudo vai ser observado num longo período do tempo pelos meteorologistas, né? Quando eu falo meteorologista, eu estou falando da ciência que estuda o comportamento do tempo, né? Como o tempo vai se apresentando num determinado tempo e espaço. Aí a gente diz aí do clima de cada região, tá? Cada região, de acordo com sua latitude e sua localização, vai ter um tipo de temperatura. E quando eu falo de tempo, eu estou falando das condições do tempo, né? No exato momento. Exemplo, amanhã vai chover, né? Essa semana vai ficar uma semana nublada, uma semana chuvosa, uma semana ensolarada. Porque quando eu falo de tempo, eu estou falando aí de um pequeno período, seja de um dia, seja de meio período, ou seja de uma semana, de um mês. Então é um curto período, né, que vai se apresentar aí o tempo, nublado, chuvoso, vai ter pancada de chuva, a temperatura abaixou, a temperatura aumentou. Isso a gente está falando aí de tempo. E os elementos do clima, né? Os elementos do clima são temperatura, precipitação, pressão atmosférica e umidade do ar. Quando eu falo da temperatura, eu estou falando da temperatura de graus Celsius. Exemplo, 23 graus acima de zero, 20 graus abaixo de zero, né? Então é o calor, né, em graus Celsius que vai ser aí apresentado, né? Esses são os elementos. Precipitação. Quando eu falo de precipitação, eu estou falando da forma com que a água cai aqui na superfície. E tem de duas formas, líquida, tá? Ou sólida. Quando eu digo líquida, é em forma de gota, né? E quando eu falo de sólida, eu estou falando aí precipitação de neve ou granizo. E a pressão atmosférica? A pressão atmosférica é a pressão que o ar exerce sobre a superfície, tá? Exemplo, o ar frio, ele é mais denso, mais pesado. O ar quente, ele é mais leve. Então, a mistura do ar frio com o ar quente deixa aí o nosso planeta Terra com a pressão balanceada, equilibrada. Agora, se eu tiver mais o ar frio do que quente, a pressão atmosférica fica mais pesada, mais concentrada, tá? E quando eu falo dos fatores climáticos, eu estou falando aí dos fatores que vai aí modificar a temperatura de acordo com a localidade, tá? E quais são aí os fatores climáticos que vai mudar aí o clima de região para região? Aí eu falo aí da latitude, altitude, maritimidade, corrente marítima. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula.
Até a próxima!